de temperatura digital. Então, vou falar um pouco sobre a evolução dos sensores de temperatura. O método tradicional de medição de temperatura, ele é feito com termopar. E isso ele é visto até hoje em dia, né, a grande maioria das armazenagens, inclusive. Como é que funciona o termopar, para fazer essa comparação de como foi essa evolução? O termopar, ele é um constantão, um fio de constantã, material constantã, que ele vai ligado a uma placa eletrônica, né? E tem diversos fios de cobre que são soldados nesse fio de constantã. Então, essa união entre os dois fios é que forma esse sensor. Cada ponto ali, que seria a solda entre os dois materiais, forma um sensor. O que é esse sensor, na verdade? É porque essa união entre o cobre e o constantã, ele gera uma diferença de potencial, que seria uma tensão, né? Uma voltagem, que é proporcional à temperatura que ele está exposto. Então, essa junta aí, estiver exposto, por exemplo, a 10 graus, vai gerar uma certa diferença de potencial. Se estiver a 12, gera outra diferença de potencial. E isso na ordem de microvolts. É uma tensão bem baixa, né? E bem sensível. É assim que é feito o termopar. O sensor de termopar nada mais é que uma junção entre dois materiais e a medição dessa tensão. Alguns problemas que tem nesse tipo de medição, né? Que na verdade surgiu há muito tempo atrás, né? O constantã, quando liga na placa eletrônica, a placa eletrônica, os conectores e as trilhas são de cobre. Então, só na conexão nessa placa, já é um novo ponto de medição. É um novo ponto que gera uma diferença de potencial. Então, aí já tem que ter uma correção, porque o pêndulo com todos os sensores, né, a união de todos os pontos, está imerso no grão, fazendo a medição da massa do grão, e eles vão até a placa de controle, que pode estar em cima do chapéu de silo, lá embaixo, e lá gera um novo ponto de temperatura, né, de diferença de potencial, que vai ser relativo à temperatura que está na placa, não à temperatura que está lá no grão. Então, aí já partimos de um princípio que toda placa de termometria tem que ter essa compensação na própria placa. Então, tem que ter um sensor na placa de temperatura, de aquisição, né, de sinais, para medir qual a temperatura que está ali e fazer esse desconto. Então, aí já temos um problema nesse tipo de medição. Outro problema, né, é que cada sensor ele é um fio de cobre ligado ao mesmo constantã, né, mas é um fio de cobre. Então, se eu quero 10 sensores no meu pêndulo, eu tenho que ter 11 fios, o constantã e mais 10 fios de cobre. Então, à medida que vai aumentando o número de sensores, vai aumentando o volume e o tamanho do pêndulo que tem que ser para comportar todos esses sensores. E um dos maiores problemas é a perda de tensão, né? Porque o comprimento do fio, ele gera uma queda de tensão em qualquer alimentação, né? E aqui a gente está falando de microvolts. Então, ter uma variação, uma vibração, ou até mesmo uma interferência nesse fio, ele é muito fácil, é muito suscetível a erros. Então, claro, a placa ela tem que ser com filtros muito bons para fazer essa questão de sinal, mas mesmo assim está suscetível a muitos erros. O comprimento do cabo vai gerar essa queda de tensão e diversos outros, se tiver equipamento na volta, também pode gerar isso. Então, a gente viu aqui que realmente tem vários fatores que podem atrapalhar nesse método tradicional, que é o termopar. Os sensores digitais, eles são um CI, um circuito integrado, que dentro tem uma eletrônica
bem complexa, né? Que já faz a medição de temperatura interna nesse chip. Então, a medição, toda a transformação é dentro do chip, que tem uma eletrônica bem complexa, e são apenas três pinos, que seriam 3 fios depois que vão para a placa, né? Que são 2 de alimentação e um para transferência de dados, que aí vai ser lida a temperatura. Uma primeira vantagem já de cara é que independe a quantidade de sensores que vai ser posta no pêndulo, são sempre 3 pinos, vão ser sempre 3 fios. Então, o espaço do pêndulo ele é bem reduzido e pode colocar sensor de metro em metro, de meio em meio, de 50 centímetros, 10 centímetros, aí as possibilidades aumentam bastante. Os sensores, eles são endereçáveis. Então, cada sensor tem um endereço único, que a placa central da termometria, ela vai mandar uma mensagem pelo pino de transferência de dados, que vai ser para todos. Todos estão no mesmo barramento. Só que com o endereço. Vamos supor, a placa vai, mano, eu quero saber a temperatura do sensor 2. Todos vão receber essa informação. Só que só o 2 vai responder, porque essa mensagem é só para o 2. Não tem queda de tensão que atrapalhe, não tem nenhuma interferência. Isso vai fazer uma analogia, por exemplo, com um e-mail, por exemplo. Quando eu mando um e-mail, é uma informação que eu estou mandando pela internet, pelo método de comunicação, né? Ou uma mensagem. Eu mando oi, a pessoa vai receber oi, ou ela não vai receber a mensagem. Tem essas duas opções. Ela não vai receber uma mensagem toda embaralhada, ou oi com S no final, por causa que teve uma interferência. Não. Tem todo esse tratamento de dados, é uma comunicação digital. O mesmo acontece num sensor digital. Não vai ter interferência. Se é 1 grau que foi medido lá, vai chegar a 1 grau aqui, sem nenhuma variação. O máximo que pode acontecer é não chegar a nada, né? A comunicação. Então, seria essa transferência de dados que não tenha essa conversão de tensão. Ela é uma informação. Então, dessa forma também, o comprimento do pêndulo, o comprimento dos cabos, ela não vai interferir na medição. Isso nos permite uma precisão de 0,1 graus Celsius na medição de temperatura. Em relação ao termopar, o termopar tem a precisão, só que também não consegue garantir essa precisão por causa desses fatores que foram apontados. Os principais problemas que tem na armazenagem dos grãos são insetos, fungos e ácaros e a germinação. São problemas que a gente não quer ter no nosso grão armazenado, né? Esse gráfico ele expressa as zonas de conservação. Sempre é desejável que fique ali no eixo Y, a gente tem a temperatura do grão, e no eixo X, a umidade. É desejável sempre ficar na zona verde, a número 1, que é o estado ótimo de conservação. Então, com um baixo teor de umidade e uma baixa temperatura. Quando começa a elevar a temperatura, já começa a dar boas condições para a proliferação de insetos. E se aumentar a umidade, pior ainda, que pode dar deterioração do grão por fungos ou até mesmo a germinação. Então, quais são as medidas que são tomadas para ter essa boa conservação, né? Primeiro, o grão chega da lavoura úmido, né? E ele passa por um processo de secagem no secador, para baixar essa umidade a níveis que são bons para conservação. E nesse processo, ele aumenta a temperatura, porque a secagem do grão leva a ter temperatura, né? E aí, então, é feito o resfriamento desse grão para ficar com baixo teor de umidade e uma baixa temperatura. Dessa forma, a gente está naquela zona verde de conservação. O que tem que ser feito para manter essa conservação? É controlar o sistema com uma atividade respiratória baixa, porque o grão que ele está sendo armazenado, ele é um ser vivo, ele segue respirando. E esse metabolismo, essa respiração, eu vou mostrar mais adiante, que ele gera
esse aumento de temperatura, aumento de umidade, que é bom para os insetos, né? Os insetos, eles não se proliferam a uma temperatura e uma umidade baixa, nem os fungos. Então, o desejável é manter essa respiração muito baixa, quase um processo anaeróbio. Então, por que medir a temperatura? Como eu expliquei, após o grão ser resfriado, ele tem que ser mantido nas mesmas condições, de temperatura baixa e umidade baixa. E a respiração celular deve ser controlada. Aqui é a fórmula geral da respiração celular. A fórmula geral da respiração celular, ela mostra que a quebra da glicose ali, né, com 6 moléculas de O2, ela gera CO2, água, que vai aumentar a umidade, né, e calor. Então, ao momento que a gente tiver uma atividade metabólica muito alta, vai elevar esse nível de umidade também, a respiração, e vai gerar calor. Esse calor vai elevar a temperatura e vai fazer o ambiente ser propício para se deteriorar e ter proliferação de insetos, fungos. Porém, essa medição de temperatura, ela é muito pouco mensurável. O que acontece? Quando essa respiração começa a acontecer, o metabolismo começa a aumentar, vai gerar calor, que é pouco mensurável, conforme mostra a fórmula. E depois, quando a gente percebe que tem um nível muito elevado de temperatura no silo, esse problema já aconteceu, já tem um problema no silo. Quando a gente vê que a temperatura está alta, é porque já está com problema. Já está um ambiente bom para proliferação de insetos e até mesmo fungos, deteriorar o grão, né? Então, a gente sempre se questionou aqui na Garten, existe uma forma melhor de identificar esse aumento de atividade respiratória do grão antes que ocorra o problema? Porque depois que a temperatura elevou, já ocorreu o problema. Então, a gente não pode deixar que o problema ocorra. E existe, medindo o nível de CO2. De novo, olhando a fórmula geral da respiração celular, a gente vê que tem 6 moléculas de CO2. É bem mensurável essa fórmula, né? A quantidade de CO2 que é gerado. Então, antes de perceber qualquer mudança significativa na temperatura do grão, pode-se perceber o aumento da atividade respiratória do grão pelo aumento de nível de CO2. E isso até 5 semanas antes. Então, antes de perceber qualquer aumento na temperatura do grão, 1 grau que aumente, uma tendência de crescimento na temperatura, isso tudo é perceptível medindo o nível de CO2. E nós temos um sistema de CO2 na Garten, né? Nós desenvolvemos um sistema para fazer essa medição, que é mais fácil a instalação do que até a própria termometria. Claro, não estou dizendo que a termometria se torna obsoleta, mas a medição do nível de CO2, ele é uma alternativa que nos permite que a gente perceba esse problema antes de ocorrer o problema. Perceba que vai acontecer um problema. Começou a acelerar o processo respiratório dentro do silo, a gente consegue perceber, e antes que eleve essa temperatura, formando, e a umidade também, dando condições para a proliferação de insetos, a gente já pode atuar para não deixar que ocorra. Então, esse é o nosso sistema de medição de CO2 e controle, né? É um sistema patenteado da Garten, que a gente utiliza bombas de sucção de ar. Isso passa por diversos filtros mecânicos, né? Para a limpeza desse ar, porque o ar dentro do silo tem diversas impurezas, né? E passa pelo sensor de CO2. O sensor de CO2 faz essa análise do CO2. Tem uma eletrônica embarcada no nosso sistema
que faz todo o controle com esse nível de CO2, analisa como é que está a tendência de crescimento ou não, se está estável, e controla o nível de CO2 pelo controle na aeração. Então, na verdade, vai acontecer esse controle sem se perceber nada da temperatura. A temperatura vai seguir sempre no ideal e vai ser atuado por causa do nível de CO2. Agora, se eu for falar com todos esses nossos sistemas, a gente faz diversos aquisição de sensores, temperatura, CO2, dentre outros, e atua tanto na armazenagem como na automação de um todo, né? A gente vai falar um pouco agora, vou passar a palavra para o Oscar, vai falar um pouco sobre a nossa aplicação de inteligência artificial para armazenagem. Primeiramente, olá a todos, já fui apresentado 2 vezes. Meu nome é Oscar, mais uma vez. Então, como que a Gartner aplica inteligência artificial, né? Primeiramente, como é que pode ser aplicada inteligência artificial dentro de armazenagens, né? Primeiramente, o que a gente precisa são sensores. A gente precisa capturar informações, né? E ter variáveis de entrada para que possam ser analisadas, seja por métodos matemáticos, métodos numéricos, né? Ou métodos estatísticos. Essas variáveis, claro, são grandezas físicas, né, do mundo real, que a gente analisa, né, e busca padrões, muitos deles até com base em fenômenos físicos já conhecidos, né, e modelados. A gente tem toda uma estrutura de banco de dados, onde a gente armazena essas informações, né, então a gente tem um conjunto de informações ao longo do tempo, né, que é a nossa dimensão base. A gente, claro, utiliza técnicas de processamento de dados, essas informações, elas, claro, passam por filtros, a gente precisa fazer remoções de ruídos, outliers, né, pontos que não devam ser considerados no nosso treinamento. A gente precisa considerar também o nível de correlação entre essas informações, né, fazer uma análise exploratória mais simples e inicial, né, para remover o óbvio e remover aquilo também que não importa. E a gente pode utilizar essas informações para quê? Para o controle direto, né? Que são as técnicas clássicas que a gente já tem de controle de aeração, né? Que são as técnicas onde a gente almeja ou secar um grão com base no equilíbrio higroscópico dele, né? Ou resfriar ele, mantendo ele dentro de uma faixa de umidade desejada, ou manter a conservação dele dentro de uma condição saudável. Ou até um controle semiautomático, onde um operador, um usuário de um sistema de aeração defina um conjunto de condições para se acionar ou não um sistema de aeração. Isso seria o básico, né? Seria o que se tem hoje na grande maioria dos sistemas de aeração. Com a inteligência artificial, a gente permite, então, otimizar principalmente, né? Então, o que a gente pode fazer, quais são as variáveis que a gente pode otimizar, né, durante esse processo de aeração? A gente quer fazer o quê? Uma aeração que tenha um melhor benefício para o grão, que tenha uma redução de umidade melhor, que na realidade tenha talvez um consumo melhor dos aeradores, né, que são grandes motores que estão presentes nas plantas. A gente quer, então, talvez acionar a aeração só durante o melhor momento, para que tenha um melhor aproveitamento da energia elétrica que está sendo utilizada. Isso é o que a inteligência artificial permite, fazendo o quê? Analisando ali com base nos processamentos de dados, nas informações, se o acionamento da aeração realmente é relevante naquela armazenagem, né? Com base nas análises de temperatura, CO2, a gente tem análise de nível dentro do grão, né? E, claro, as informações do clima. A inteligência artificial em si, ela nos gera tanto relatórios inteligentes que podem ter informações preditivas, né, com base em predições do clima, em informações, talvez predições do comportamento até do dióxido de carbono que está sendo emitido pelo grão, e também da temperatura do grão, né, assim como utilizar essas informações preditivas geradas pelos algoritmos, né, em cima dos dados temporais, para fazer o acionamento da aeração. Ou seja, ter um controle mais inteligente, que na realidade é um controle com base em informações, ou seja, uma tomada de decisão que já vai analisar os dados passados, né, para saber o que vai ser melhor para ser tomado no futuro, o que vai ter um melhor impacto para uma armazenagem. Então, primeiramente, claro, quando a gente aplica esse tipo de coisa, a gente também considera o quê? A robustez do nosso sistema.
Um sistema aplicando IA, ele tem um alto custo computacional, né? Então, claro, a gente sempre pensa que a gente vai rodar as coisas em nuvem, né? Só que, na verdade, a gente sabe que qualquer sistema de controle, ele precisa rodar o quê? Ele precisa rodar também local, a gente não precisa ter dependência da internet, né? E a gente também não pode colocar um computador, né? Algo que tem não tem a robustez necessária para rodar um sistema desse calibre. Então, o que a gente desenvolve, a gente propõe um sistema embarcado que vai rodar no local e que, caso haja conexão, ele tenha comunicação com a nuvem. Então, parte do processamento mais pesado possa ser feito na nuvem. E caso não haja conexão, na verdade, nada impede que o sistema embarcado tome as decisões elementares e essenciais, né? Caso essa conexão seja rompida, garantindo que, na verdade, o controle e a segurança da armazenagem sempre vai estar presente, não vai depender necessariamente da conexão. E a conexão é uma coisa extra, que, na verdade, fornece muitas informações úteis para os usuários, né? Mas que não tornam os usuários dependentes necessariamente dela. A gente também aplica, que também pode ser aplicado dentro de uma armazenagem, né? São modelagens físico-matemáticas dos grãos, né? Então, a gente pode, com base, por exemplo, no modelo de Thomson, o quê? Utilizar e analisar o comportamento da umidade do grão, que é um modelo que já foi proposto em 1968 e hoje já é bem mais aprimorado. Aprimorar ele, a gente aprimorou ele junto com algoritmos de inteligência artificial. Ampliamos, na verdade, a capacidade dele, robustecemos ele para condições bem mais completas, né? Tirando algumas condições específicas que ele precisava para ser aplicado. E a gente pode utilizar ele para quê? Uma das principais variáveis que a gente não tem dos grãos hoje dentro de uma armazenagem é a umidade. E durante o processo de secagem, os grãos perdem umidade, na verdade, perdem uma parte de massa útil durante o processo de aeração. Com o modelo de Thomson, é possível modelar a umidade do grão em camadas e ver como que a umidade vai se propagando ao longo das camadas dentro de um silo, por exemplo, e ela vai se propagando de 14 e a umidade vai subindo até sair no topo do silo, e a gente tem um controle não apenas das variáveis sensoriadas, mas a gente insere agora também variáveis de deterioração, que seria essa massa, a quantidade de massa útil que o grão está perdendo, e a umidade, que é uma variável de grande importância, né? Principalmente ali para aquelas curvas de conservação do grão. Ampliando isso com inteligência artificial, a gente pode inserir também nas técnicas de controle de aeração, sabendo exatamente qual é o momento certo para se ter uma melhor secagem no grão, se for o desejo, ou talvez ter um menor impacto em relação à umidade, não ter uma deterioração, uma perda de massa útil tão grande. Então, a aplicação da inteligência artificial ela permite a previsão do comportamento do grão armazenado, né? Que a gente vai prever esses dados temporais, né? A gente vai analisar as informações do clima, temperatura, CO2, a gente vai fazer a previsão desses dados, né? A gente tem a medição dessas diversas variáveis, a gente tem um modelo físico, né? Que já tem uma validação acadêmica e científica e permite nos retornar mais variáveis com base em um balanço térmico, um balanço de massa e um balanço do teor de água dentro do grão, né? Que é isso que é a base do modelo de Thomson. A gente tem análise de tendências, que é uma análise estatística feita em cima das variáveis sensoriadas. Junto com isso, a gente utiliza os algoritmos de IA, né, para fazer o quê? Então, agora, o algoritmo de IA, com a ideia de ter a previsão do tempo para um determinado número de dias, a gente tem as condições, quais são as condições que a gente vai ter de armazenamento nesses N dias futuros. Né? Então, a gente consegue visualizar se, na verdade, as condições que o grão se encontra agora, daqui a N dias, se ele se manter nesse padrão, quais serão? São úteis? São suficientes? Do ponto de vista logístico, é realmente o que a gente deseja? A gente pretende manter ele armazenado esse X tempo? Na verdade, talvez a gente queira manter ele armazenado mais tempo ou talvez menos tempo. Do ponto de vista logístico, isso é útil? Isso é benéfico também para o preço ou talvez para o ponto de vista comercial? Qual seria o impacto que isso teria dentro de uma empresa? A inteligência artificial já fornece esse tipo de informação sem, na verdade, fazer nenhum tipo de controle. Aqui a gente só está fazendo a previsão das informações. E aí a gente ainda pode utilizar a inteligência artificial para fazer a simulação das estratégias de aeração. Então, que na verdade aqui ela já vai estar atuando diretamente e acionando os aeradores, né? E tendo uma atuação direta de controle
e segura dentro da aeração. Então, além de fornecer as informações, a inteligência artificial toma as decisões, né, e dá recomendações para os usuários, os operadores, né, de como fazer o acionamento. Então, a gente, de novo, tem aqui os mesmos elementos, mas, claro, agora com as estratégias de aeração que vão ser examinadas, né? Então, com a previsão das séries temporais, com a previsão da informação do clima, por exemplo, com o modelo de Thompson, a gente consegue analisar, olha, daqui a 5 dias, seguindo as previsões que foram feitas pelos algoritmos, a umidade do grão, na verdade, vai sofrer uma variação x, x e x. Qual seria o impacto desse ponto? Qual seria a melhor técnica e melhor estratégia de aeração a ser utilizada? Isso não apenas fornece uma maior segurança, como também, de certa maneira, uma economia, né, do ponto de vista, como tinha sido comentado, energético, mas também um conjunto de N parâmetros podem ser otimizados, né, pelos usuários desse sistema de aeração. Na verdade, pelo sistema de termometria, né, de modo mais completo. E, claro, a gente tem, então, como sair de resultados simulados e, por fim, a simulação vai retornar qual é a melhor estratégia que vai resultar, né, culmina na tomada de decisão do acionamento ou não dos motores. Então, a gente tem aí como benefícios a possibilidade de problemas futuros, né? Análise da melhor estratégia relacionando custo e benefício, sendo que esse custo e benefício, claro, são métricas, a gente define aqui de modo arbitrário, por causa que cada operador pode definir qual é a métrica que ele quer otimizar, qual é o valor que ele quer otimizar, maximizar ou minimizar, né? A gente tem uma preservação bem mais controlada, tá? Até por causa que, além de estar fazendo um controle com base em dados passados, os dados instantâneos, a gente também está fazendo um controle com base em dados futuros. E a gente tem que os problemas, eles na verdade vão ser identificados antes deles ocorrerem, né? A gente tem uma chance muito maior de identificar problemas antes de ocorrerem. E o sistema, na verdade, já permitiu que haja essa correção, né, de modo adaptativo, a fim de impedir que o mesmo venha, né, se faça presente em qualquer um dos possíveis cenários. Isso também se deve principalmente à grande quantidade de sensores, né? Como a gente tem uma grande gama, a gente tem uma gama gigantesca de variáveis sensoriadas, né? Isso permite e facilita ainda mais a utilização desses algoritmos de inteligência artificial. E, claro, a gente tem uma redução principalmente de custos, né? Que talvez aqui nas variáveis otimizadas seja uma das principais, né? Minimizar principalmente o custo dentro de uma planta. E, claro, maximizar o aumento, né? Maximizar a qualidade do grão armazenado. E, bem, a gente vai reduzir também, claro que isso reduz a presença do operador dentro da planta, né? Por causa que cada vez mais a tomada de decisão, ela vai para onde? Ela vai para os algoritmos, né? São tomadas de decisões que elas são feitas com análise. Tomam uma quantidade gigantesca de dados que, na verdade, nem tem como ser feita com pessoas. Essa análise de dados, ela remove, então, a decisão de operadores e reduz a dependência do suporte técnico especializado para a melhor conservação dos grãos, né? Agora, isso que vai ser uma análise mais inteligente, feita com base em algoritmos que vão estar analisando um conjunto de dados gigantesco, né? Que cada vez mais vai aumentar. Então, conforme o sistema é instalado, maior vai ser, né, a base de dados e se espera uma maior acurácia pelos modelos. Então, o que a Gartner apresenta como sistema de termometria? O sistema STARC, que é o nome do sistema de termometria, é um sistema modular, onde pode cadastrar um número arbitrário de armazenagens. Ele inclui tanto medição de temperatura, tá, para um silo aí com um número também arbitrário de pêndulos e sensores. A gente inclui análise de tendência para visualizar o crescimento da temperatura do grão dentro do silo, seja para um número de 10 até 90 dias, por exemplo. A gente consegue visualizar ponto a ponto quanto que cresceu a temperatura do grão, qual é a visualização que a gente tem para o futuro. A gente permite, então, análise de nível também, que resulta na quantidade da armazenagem, porcentagem que está ocupada. A gente tem todo o sistema de aeração, seja para indicar a condição apropriada se ela se encontra numa condição útil de aeração, se encontra na área de conservação útil, que é a área de conservação correta. Ela possui todos os algoritmos e estratégias de aeração clássicos, possui a análise de umidade para o grão, que permite, então, principalmente para técnicas como autossecagem, um melhor controle, né? Que é onde a gente quer, talvez, reduzir um pouco o teor de umidade do grão dentro do silo,
e a gente, na verdade, só conhece o teor de umidade que o grão entrou dentro da armazenagem e não conhece ele ao longo do tempo. Assim, a gente consegue ter uma atualização mais constante, né? De hora em hora, mesmo caso a aeração esteja ligada. E tudo isso dentro de um sistema que, claro, se encontra num sistema embarcado. Né? Tem um sistema, a visualização aqui web, que roda dentro de um sistema embarcado. E, claro, a gente tem históricos, relatórios, tabelas, todo o sistema robustecido para diagnósticos e falhas, né, como esperado para qualquer sistema que vai rodar dentro de uma planta industrial, permitindo, então, os relatórios, as análises de tendência, análise de temperatura, umidade e também CO2. Inclusive, esse gráfico aqui visualizado na parte de cima, em azul, é o gráfico do nível de dióxido de carbono dentro de uma armazenagem, aqui em partes por milhão, né? Fazendo a média diária aí dos níveis, né, dentro dessa armazenagem. Tudo isso, claro, de novo, rodando dentro de um sistema embarcado. Então, esse é o sistema Garten de automação, né, para sistemas de termometria. Acho que gostaria, não sei se teria mais alguma coisa a ser adicionada. Comentários? Eu acho que, caso tenha algum comentário, alguma pergunta, acho que deixar um tempo aí aberto para vocês tirarem alguma dúvida, se houver, né? Acho que agradecer também a atenção de vocês, né? E acho que passar aí também para o retorno de vocês, aí caso tenha alguma dúvida, tanto para o seu Júlio ou para o Teles, né? Bom, em princípio, então, essa é uma pequena passada, né? Na verdade, o sistema é bastante complexo e o tempo que disponibilizado nos permite dar essa pequena pincelada, né? Para ter uma ideia de como ele funciona. E gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Está aberto à discussão. Ok. Muito obrigado, Júlio e a equipe. Parabéns pela apresentação. Nós já temos algumas mensagens. Chegou aqui no bate-papo do Arnaldo Rezende, parabenizando vocês pela apresentação. E ele pergunta se é possível medir a concentração em partes por milhão, ppm, né, de outros gases, a exemplo de fosfina, metano, entre outros. Em princípio sim, né? Basta a colocação do sensor apropriado, né? Nós decidimos pelo CO2 em função de que, pelo próprio processo, né, existe a eliminação do CO2 na medida que existe uma contaminação maior ou um desenvolvimento biológico nos grãos, né? Mas é possível, sim, existem N sensores que podem ser colocados e adicionados, né, diferentes sensores, oxigênio ou qualquer outro tipo de gás, né? É possível, sim. Teria que ver especificamente qual o gás a ser verificado. Ok, doutor Júlio. Uma outra pergunta que chegou da doutora Angélica Demito. Ela parabeniza pela apresentação, em primeiro lugar, e a dúvida dela é bem operacional. Uma vez ela supõe que se esteja fazendo a aeração de forma constante para evitar aquecimento, preventivamente até, como que se dá essa calibração da quantidade de CO2, supondo que ele está sendo removido pela aeração periódica, né, numa massa de grãos em um silo ou graneleiro, como se dá a calibração do CO2 com a ocorrência de algum problema com antecedência? Como é que se percebe isso? Como é que se dá essa calibração? Bom, calibração do sensor, né? Calibração do sensor, ele é calibrado quando é fabricado, é verificado, testado, etc., né? E uma vez instalado, em princípio, ele se mantém com uma grande confiabilidade. É possível, existem ampolas onde se pode fazer uma calibração no local. Por outro lado, no processo de aeração, também existe um procedimento no qual ele é continuamente monitorado para que a emissão de CO2, porque ela acontece principalmente, podem ocorrer picos, ela possa, essa interferência seja filtrada na hora da leitura. Hoje em dia, por exemplo, a atmosfera, né, ela está em torno de 400 partes por milhão. Esse é o CO2 padrão da atmosfera, né?
Num escritório, por exemplo, pode chegar a 600, 700, dependendo do número de pessoas numa sala, né? Isso é possível monitorar também, a gente monitora isso aqui na empresa, no ambiente de trabalho também. Então, é possível, sim, fazer uma calibração, fazer um acompanhamento. Uma das coisas da nossa termometria, do nosso sistema de conservação de grãos, tomar bastante cuidado com essa aeração, para que a aeração excessiva também não venha a ser um problema, devido à perda de massa, que também tem um impacto econômico bastante grande. Nós não só não queremos perder dinheiro por danos ao grão, mas também não queremos perder dinheiro por redução de massa do próprio grão, né? Então, o que se foi fazendo ao longo do tempo foi criando diferentes procedimentos, e cada um desses procedimentos foram adicionados como blocos de controle ao nosso sistema de controle. Então, existem N blocos que a maneira como foi desenvolvido permite que ele evolua gradualmente, né, e continuamente, simplesmente fazendo upgrade de novos blocos de controle. Então, esse é um dos blocos, é o sistema de medição de CO2, e esse bloco, dentro desse bloco, existem outras formas de controle que, na medida que ele for evoluindo, né, serão adicionados. Perfeito. Mais algumas mensagens, professor Mocília Elias, Rodrigo Baldiceira, Ana Rita Fredo, professor Ricardo Pondorf, da UFPEL também, te parabenizando todos pela apresentação da equipe. Júlio, eu tenho uma dúvida sobre o uso da IA, né, na indústria de arroz. A gente sabe que processos como o polimento, o controle de umidade, a temperagem, né, tudo interfere na qualidade final do produto que vai para o mercado consumidor. Que alternativas a gente tem, né, modernas, para as indústrias para controlar a qualidade desses processos? Bom, o processo de grãos, na verdade, ele é um processo que ele tem que ser acompanhado passo a passo. Um dano gerado em algum momento, ele não pode ser recuperado. Provavelmente vai ser recuperado. Então, desde a plantação até o desenvolvimento da planta, etc., né? A cada ponto deve ser cuidado, e isso já está sendo feito hoje com um sistema de nivelamento a laser, a qualidade de sementes, secadores com melhor qualidade, trabalho com temperaturas mais brandas, né? Tudo isso é bastante utilizado, né? No caso da inteligência artificial, nós estamos utilizando principalmente para entregar para a indústria um grão com a melhor qualidade possível do ponto de vista de vir a ser processado. Nessa primeira etapa, então, queremos entregar um grão com umidade standard, dentro de uma condição de equilíbrio, ok, de trabalho. Ele vai ser a maior quantidade de produto inteiro. Vamos pensar, se for arroz, for milho ou soja, vai ter a mesma qualidade, para que quando ele chegar na indústria, ele possa ser beneficiado e estar com as características principais na melhor qualidade possível. Em se tratando de arroz, seria uma maior quantidade de grãos inteiro, um grão de melhor formado, com uma cor mais uniforme, sem nenhum tipo de processo de sobreaquecimento, okay? Que poderia mudar a cor, criar um grão amarelo ou algo assim, mudanças de cor. Nessa primeira etapa, esse sistema permite que se tenha essa garantia, ou seja, um melhor grão com um mínimo de perda ou nenhuma perda, né? Conseguindo com o CO2, como foi falado, nós conseguimos antecipar aquilo que seria um problema daqui 5 semanas, porque quando existe um processo de aquecimento dentro de um silo, ainda que eu detecte uma variação de 1 ou 2 graus, isso significa que o meu sensor está com 1 ou 2 graus acima do normal. Mas o ponto gerador, o fato onde está sendo gerado essa
essa alta temperatura, talvez esteja a 2 metros, vamos supor, do meu sensor mais próximo, talvez a temperatura terá 40 e poucos graus, 43 graus, 40, né? Então eu já tenho uma enorme esfera de grãos superaquecidos. Aquele grão, ele já não tem, já sofreu algum tipo de dano. Ele vai ser aproveitado, mas ele já sofreu algum tipo de dano. Eu tenho algumas toneladas de danificados. Com o sensor de CO2, eu consigo prever que isso vai acontecer e evitar essa suba, porque eu estou monitorando o CO2 gerado pelo processo. Então, antes que ele consiga aquecer uma tonelada de grãos, né, eu já tenho muito CO2, mas o processo de aquecimento de temperatura, pela massa e pela energia necessária para aquecer essa massa é muito grande, demora muito tempo, então eu consigo cortar ele antes que ele gere o dano necessário. Ok, uma pergunta que chegou do Sinibaldo de Souza Silva Júnior, está bem relacionada com isso. Então, na tua opinião, como tu disseste que a gente percebe muito tarde o aquecimento no sensor, né? Nós temos uma IN, a 29 aqui, que ele cita, onde estabelece que deve-se usar, no mínimo, um ponto de leitura a cada 150 metros cúbicos de capacidade estática. Então, pela tua expertise, é pouco isso? É pouco, mas ainda que eu aumente, né? São 150 metros cúbicos, imagina, um sensor em 150 metros cúbicos, né? Se eu tiver uma esfera, mas eu estou considerando que existe um ponto quente num espaço, né? E eu a 2 metros eu consigo detectar variações de temperatura dele. Se eu tiver essa esfera, quando o tamanho dessa esfera atingir o meu sensor, que é com um raio de 2 metros, eu vou ter 4 metros de diâmetro, uma esfera de 4 metros. Isso é um volume muito grande, tá? Como considerando aí um peso específico de 700 quilos por metro cúbico, né? Eu tenho algumas toneladas desse produto. Então, ainda que eu tenha bastante sensores, sempre vai haver talvez eu diminua o tamanho da esfera, mas eu sempre vou ter uma grande quantidade de produto já com temperatura elevada, já danificado, que já perdeu alguma característica desejada, né? Até ser detectado pelo sistema de temperatura. Então, a temperatura é um meio indireto da gente avaliar a situação do grão. Não é o meio principal. A temperatura é um meio indireto. Então, o ideal seria ter uma característica mais base, como foi mostrado naquela fórmula, né? Onde eu consigo ver exatamente o que está acontecendo, diretamente gerando uma quantidade de moléculas de CO2. Então, o CO2 ele está mais na base do processo, ele é mais confiável. Em relação, então, ao CO2, a medição dele, a pergunta do professor Maurício de Oliveira, ele está te parabenizando também pela apresentação, aos demais da equipe. Ele pergunta onde eles estão instalados, esses sensores de CO2, se é junto ao sensor de temperatura. Não, ele está instalado no teto. É um sensor por silo. Toda vez que é feita a aeração, né, o ar vai passar, vai subir, vai ir para o teto do silo, né? É um sensor por silo. Ok, chegaram mais alguns comentários aqui. Do André, do Arnaldo Rezende. O Arnaldo salienta que a medição prévia do CO2 é importantíssima, tendo em vista que os grãos são isolantes térmicos, né? Exato. Vai ao encontro aí na apresentação. Muito bem, pessoal, mais alguma pergunta para o Dr. Júlio e a equipe? Eu acho que consegui pegar todas as perguntas que chegaram aqui no bate-papo. Muito bem. Então tá, Júlio, eu agradeço mais uma vez pela participação de vocês e continuem conosco aí, se possível, acompanhando o ciclo de palestras. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Valeu, boa noite.